Vinho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Meu nome é Marcos Pontes, sou astronauta, primeiro astronauta profissional do Hemisfério Sul. Realizei a primeira missão espacial tripulada do Brasil. Eu sou Tatiana Ribeiro, eu sou hoje diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo. Coronel Engenheiro Douglas Correia Quilin. Eu era engenheiro, eu era responsável pelos armamentos da Força Aérea. Meu nome é Ulisses Matias, eu trabalho como engenheiro de desenvolvimento de sistemas na Embraer já há 30 anos. Foguetes brasileiros. Geralmente a gente acaba achando que o Brasil ele produz foguetes, né, com aquela capacidade que realmente a gente vê sendo televisionado, né, que leva o homem para a Lua ou coloca satélites na órbita do nosso globo terrestre. Só que no caso do Brasil, os foguetes nossos são mais voltados para pesquisa, são foguetes de sondagem, né? Aí várias coisas são testadas, como por exemplo, que tipo de material o foguete vai ser, né, construído, saber a resistência desses materiais, novas tecnologias, a gente também testa, né, novos tipos de combustíveis, tudo isso acaba sendo testado nos foguetes brasileiros. E fora que vários conhecimentos que a gente adquire desses testes também são utilizados em outras áreas da indústria, né? Por exemplo, se tem algum material que é muito resistente, que é leve, bom, bacana, a gente leva para a indústria automobilística. Então são conhecimentos que são aplicados em várias áreas da indústria brasileira, ok? Tanto que, por exemplo, os satélites brasileiros, a gente não foi a gente que colocou lá, a gente precisou de ajuda de outros países. A gente tem um Cibers, que ajudou a gente a colocar, ele foi a China. A gente tem o Amazônia 1, que ajudou a gente a colocar em órbita, foi a Índia. A gente tem o Serpens, que é um nanosatélite, ele é desse tamanho aqui, ó, bem pequenininho, tem 30 centímetros. E quem colocou a gente para ir lá também foi o Japão. A gente tem o SGDC, que é um satélite de comunicação, e quem colocou a gente, né, lá em cima também foi outro país. No caso desse foi a Guiana Francesa, que no caso é a França, tá, gente? E a gente tem o SCD, que é um satélite meteorológico, e também quem ajudou a gente foi outro país, nesse caso foi os Estados Unidos. Qual é a representação significativa do setor espacial para a economia nacional? Primeiro, no setor de produtividade e competitividade do Brasil. Muitos dos sistemas que nós temos em diversos setores, eles usam já aplicações de espaço. Você pega em agricultura, por exemplo, né, muitos dos dados que os agricultores precisam são dados meteorológicos, dados de varredura, por exemplo, para doenças nas plantas, qualidade do solo, etc. Isso pode e deve ser feito por satélite. Então, uma aplicação direta de satélites na área da agricultura. Assim como é válido isso aí para meio ambiente, para segurança pública, para defesa, comunicações. Então, muitas áreas precisam de sistemas espaciais para operação. Olha, acho que para a história do Brasil, a gente tem um dos maiores casos de sucesso, é a Embraer, né? Então, eu acho que isso é um exemplo importante de como o Brasil conseguiu se desenvolver de forma competitiva em um setor que é complexo, desafiador, né? Sim. E a gente tem hoje uma das maiores empresas do mundo, né? A gente exporta para todos os continentes, para mais de 100 países aí que já compraram aviões da Embraer e também para o mercado interno. Tem capacidade de produzir muita coisa aqui no Brasil, muita coisa já é produzida, mas ainda ocupa uma parcela muito pequenininha do PIB, vamos chamar assim, né, do nosso produto interno bruto. E isso aí pode ser multiplicado através da participação do Brasil no Artemis. Então, eu assinei também a participação do Brasil no Artemis, que é um programa da NASA, com a participação de uma dezena, um pouco mais de países. O Brasil é um deles. Isso prevê o retorno à Lua a partir de 2026, tripulado, e a estação Gateway ao redor da Lua, e depois voos para Marte a partir de 2035, espaço profundo, desenvolvimento de outros sistemas espaciais. Então, isso coloca a nossa capacidade para a nossa academia, ou seja, universidades poderem participar, pesquisadores poderem pesquisar na Lua, em Marte, em outros lugares, empresas poderem produzir sistemas para isso, e com isso eu estou contando com a ajuda também da CNI, a Conselho Nacional da Indústria, para que a gente fomente
o desenvolvimento dessas empresas no Brasil e de componentes que podem fazer parte, por exemplo, de um rover de multiusuário para ficar na superfície da Lua, né, para trazer as nossas empresas já para o contexto espacial e assim por diante. Você melhorando essa área, você consegue fazer uma integração melhor do território nacional, né? Você consegue integrar melhor, conhecer melhor o seu território, porque lá de cima você consegue ver coisas que aqui embaixo você não consegue ver. Você consegue melhorar a comunicação em lugares que são remotos, que às vezes não tem como fazer, você lá vai conseguir melhorar a comunicação ali. Então isso você melhora a vida das pessoas, a economia melhora, você começa a conhecer melhor o seu território, capacidades que às vezes você nem sabe que tem, recursos que você não sabe que tem, né? E você aproxima, né? Aproxima as pessoas de um ponto a outro, de um país do nosso tamanho. Então você consegue ter uma melhoria tanto econômica, conhecendo melhor o seu país, melhorando as comunicações, como social também. Então tem muita coisa na área do espaço que ele tem feito no Brasil e é muito importante para o desenvolvimento econômico do país. E qual a importância desse setor para o estabelecimento das relações internacionais? Em termos internacionais, os países que têm capacidade espacial, você pode contar nos dedos os países que têm a capacidade completa de desenvolvimento de satélites, foguetes, centros de lançamento, e o Brasil faz parte desse time muito pequeno. Isso significa soberania nacional, logicamente, mas significa também um ticket de entrada nas discussões de nível superior quando se trata de ocupação do espaço, né? Slots de satélites, por exemplo, satélites geoestacionários, as decisões com relação à política espacial. O Brasil participa direto em Viena, tem a ONUSA, que é uma organização da ONU voltada para isso. O Brasil tem cadeira ali também, tem um conselho internacional também, o Brasil também participa, já teve até a presidência desse conselho. E então é importantíssimo, do ponto de vista de relações internacionais, também ter um programa espacial bastante forte. A gente tem parcerias muito fortes que a gente estabelece com os Estados Unidos, com muitos países, mas destacando Estados Unidos, Rússia, China. A gente tem um programa grande com a China também de satélites, França, isso inclui aí toda a comunidade europeia, com a Agência Espacial Europeia. Então você vai pagar dinheiro para os outros para fazer aquilo que você poderia mesmo fazer. Além do que, você nunca vai ter o controle total, porque vai ter sempre alguém fazendo a coisa para você, né? Então as informações que vão chegar para você são informações que os outros vão produzir e vão te entregar. Não são informações produzidas por você mesmo. Então você fica na mão, né? Hoje a gente percebe que o que a gente classifica, qualquer coisa que você classifique, mais secreto que seja, não é mais secreto, né? É secreto para nós. Você não vai conseguir ter acesso, o outro não, mas os Estados Unidos vai ter acesso através dos mecanismos que ele tem. Então, na verdade, o que acontece é isso, você não consegue mais manter sigilo de nada. Então a gente fica, como eu digo, a gente fica completamente na mão desses países que têm essa tecnologia, né? O poder aéreo já deixou de ser poder aéreo, passou a ser poder aeroespacial. Depois que os vetores deixaram de atuar apenas na atmosfera, passaram a atuar também no espaço, o poder aéreo passou a ser poder aeroespacial. E hoje, no mundo moderno, quem controla o espaço, quem controla o espaço, quem tem o poder aeroespacial numa região, ele detém o poder de qualquer conflito, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, o poder aéreo já era muito importante, né? Então, e hoje mais ainda. Então, um país que não tem condição de se projetar a nível de controlar o seu espaço aéreo e o seu espaço exterior, ele está totalmente vulnerável, tanto na parte política quanto na parte militar. Então, o governo tem que começar. E ele já começou, ele fez lá o Alcântara, ele fez lá o VLS, aqui em São José tem o CTA, que há muito tempo faz os veículos lançadores de satélite, e quando foi fazer a última versão, deu aquele acidente que morreu 18 funcionários aqui. Não sei se vocês subiram essa história toda. A primeira tentativa de enviar um satélite 100% brasileiro ao espaço terminou com um acidente que matou dezenas de funcionários. Acabou explodindo em terra o foguete que seria lançado nesta sexta-feira da base de Alcântara, no Maranhão. Essa seria a última etapa da Operação São Lourenço, que enviaria tecnologia brasileira para realizar experimentos em regiões de microgravidade. 18 anos de pesquisas e vários testes realizados, o foguete VS-4NV-03 estava pronto para ser lançado na base de Alcântara, litoral norte do Maranhão. Seria o primeiro voo da operação que integra o Programa Nacional de Atividades Espaciais,
reduziu às cinzas os investimentos de mais de 8 milhões de reais. Com a explosão do veículo na rampa, o sonho brasileiro de integrar um restrito grupo de países que detém a tecnologia do motor foguete vai ter que esperar um pouco mais. Até o acidente do VLS, se via realmente um engajamento por parte da Força Aérea, que o VLS estava dentro da Força Aérea, no Instituto de Atividades Espaciais, no CTA, mas depois daquele evento, tu percebe que o pessoal murchou, o país não mais colocou recurso nisso, e eu não vi mais movimento para brigar por isso. O pessoal se acomodou. Houve uma acomodação realmente e passaram a viver com aquilo que a gente conseguia de exterior. Depois começou também essa divisão ideológica, né? O pessoal parece que não se preocupa muito com certos assuntos, porque não dá ibope, né? Não dá repercussão, não traz seguidores, então eles começam a focar em outras coisas, e isso aí, a tecnologia mesmo, que não é uma coisa que atrai o povo, o pessoal já não fomenta mais isso. Você percebe isso aí? É mais assuntos que são mais populistas, né? Então a gente percebe hoje o fomento mais de coisas populistas, que vai trazer massa. Isso não é um assunto que traz massa, então já não vão querer colocar dinheiro nisso. É muito engraçado, né? A gente acha que o Brasil é muito ruim, mas, nossa, a gente trouxe 2 cases. Um foi eleito como o caso mais avançado de uso de inteligência artificial generativa no mundo, em governos, e é o TCU. Caraca. É o Tribunal de Contas da União. E outro, que é um case de educação, de uso também, uma plataforma de IA para educação, que foi reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial como uma plataforma. Então é isso, assim, a gente às vezes tem a síndrome do vira-lata, né, que o Brasil não é bom, as coisas e é possível, assim, acho que é mostrar também que tem muita coisa legal sendo feita e que a gente faz muita coisa boa. O Brasil, um país do nosso tamanho, com a nossa capacidade de pessoal brasileiro, é muito inteligente, muita gente capacitada. Então, se você focar em investir nisso aí, tem certeza que o Brasil ia deslanchar, tinha tudo para ser uma grande potência nessa área aí. Muita luta. E o brasileiro, a gente roda o mundo aí, ele faz o seguinte: a gente não está especializado, não, a gente faz tudo aqui. Então, quando você tem um pepino para se resolver, o brasileiro é eclético, ele tem versatilidade de fazer. Quando a gente conversa com o pessoal aí fora, o pessoal se assusta às vezes com a diversidade de funções ou de soluções que a gente dá para as coisas. O Brasil hoje, em termos de produção aeronáutica, de aviões, a Embraer é a terceira empresa do mundo, atrás de Boeing e Airbus. Então, se a gente tivesse o investimento necessário, um apoio governamental necessário, como tem os Estados Unidos, a Boeing, por exemplo, a Airbus, que recebem valores vultuosos dos seus governos, a gente estaria muito melhor hoje em termos de desenvolvimento. Mas aqui a gente vende o almoço para comer o jantar. Ou seja, nossa verba é muito curta e não pode esbanjar. Na questão aeronáutica, nós geramos um produto que gera recursos para que a gente pague salário do pessoal, faça a formação do pessoal, e ao longo do tempo você está sempre criando os produtos. Agora, isso é um campo que a gente pode fazer um paralelo. Quem constrói estrada no Brasil? É o governo, né? Quem é que, depois que ele constrói, o que ele faz? Ele dá na mão da empresa privada para gerenciar a empresa e cobrar pedágio. Ok? Então, quem é que investiu para construir estrada? Foi o governo. Na aeroespacial, é a mesma coisa. Quem é que está investindo? É o governo. Pode ser que um dia ele consiga uma tecnologia X e passe para a empresa privada. Então, a resposta está aí. Retorno. Eu aplico naquilo que vai me dar um retorno que me dê subsistência. Se eu aplico um negócio que eu não sei quando vai dar retorno, como é que eu vou jogar dinheiro fora? A área de espaço, ela funciona da seguinte forma. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, institucionalmente, ele é responsável pela política espacial. Então, é ali que são tomadas as decisões, os rumos, as diretrizes do programa espacial no Brasil. Aí você tem 2 vertentes dentro do programa espacial, as aplicações civis e as aplicações militares. O Ministério, ele trata mais das aplicações civis do programa. A gente fala de satélites de comunicação, que depois esses satélites são utilizados, muitas vezes contratados pelo Ministério das Comunicações, né? E então, às vezes, esse acordo entre os ministérios para que isso seja feito. Mas a política espacial é do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Junto com ele,
tem anexado ali a autarquia da Agência Espacial Brasileira, que cuida da regulação do setor. Você tem também anexado ao Ministério o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que trabalha com aplicações do espaço, né, para aplicações científicas, de pesquisas, mas também no desenvolvimento de satélites. E tem um Instituto de Aeronáutica e Espaço, que aí já fica no meio do caminho entre a parte militar e civil, e fica dentro do DCTA, né, o Centro de Tecnologia Aeroespacial em São José dos Campos, onde são desenvolvidos foguetes ou dispositivos, né, para espaço e transporte espacial. Aí vem o Centro de Lançamento. O Centro de Lançamento também é uma parceria entre o Comando Aeronáutica, que cuida da parte militar de aplicações do espaço, e com aplicação dual dentro desse centro de lançamento, como o Centro de Alcântara e o Centro da Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte. Alcântara, lá no Maranhão, e Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte. Isso aí é para lançamento de foguetes. E como foram feitos originalmente pelo Comando Aeronáutica, eles ainda estão sob a administração do Comando Aeronáutico, embora tenha aplicações civis também. E isso está sendo resolvido através de um conceito que eu coloquei quando ministro, da criação da ALADA, é uma empresa estatal, temporária, independente, cuidando dos aspectos dos negócios espaciais no Brasil, o que vai permitir que, com o centro operacional, né, o Centro Espacial de Alcântara operacional, pegando 1% do mercado mundial de micro e pequenos satélites, a gente consegue fazer em torno de 3 bilhões de dólares por ano, o que vai ajudar muito no desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro. É tudo uma questão de business, cara, é mentalidade.